Na Bíblia, e o pano de fundo de hoje é a história de vida de Jefté. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Juízes, capítulo 11. A gente vai ler todo o capítulo, são 40 versículos, para você entender o contexto, né? Às vezes o pessoal pinça um versículo, e aí o que ele vai falar ainda não tem nada a ver com aquele versículo. E aí o pessoal fica meio que viajando na maionese, totalmente fora do contexto, mas Deus vai nos ministrar profundamente nessa manhã. Título, pastor, do tema de hoje: o poder do perdão que garante o nosso futuro. Quem quer ter futuro aí? Provérbios diz: deveras haverá bom futuro, a tua esperança não será frustrada. Hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade vive com um ponto de interrogação, com muitas incertezas e medo. As pessoas hoje já estão até com medo de sonhar, mas o Senhor quer restaurar e liberar sobre a tua vida os sonhos e o futuro que Ele tem para você. Juízes 11 diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, marginais, criminosos, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, nosso líder, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamo-nos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam-lhe os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade. O povo opôs, não é que se opôs, por cabeça, chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até o Jordão. Restituí-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhes quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes e se acampou além do Arnon. Por isso
não entrou no território dos moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei dos Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. 21. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e o povo e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam, tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou outra vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas em Aroer, e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julga entre nós e os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre quem? Jefté. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. E era ela o quê? Filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos e os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias do ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém? O poder do perdão que nos garante futuro. Amém? Fecha os teus olhos. Paizinho,
Como é bom e agradável nós vivermos em comunhão, Pai. Em comunhão contigo, em comunhão com a sua palavra, em comunhão com o nosso Salvador Jesus, e também em comunhão entre os irmãos, Paizinho. Como disse o autor de Hebreus, não vos deixe de congregar, como é costume de alguns. Senhor, nós na Ohana temos vivido a vida e a bênção da comunhão, do partilhar, do estar à mesa, de cultuar, de cantar, de orar, de sermos instruídos na luz da Tua palavra. E nessa manhã não será diferente, Pai. Acabamos de ler o texto da Tua Sagrada Escritura, que o Teu Espírito venha sobre nós, trazendo o que está por detrás dessas frases, desse contexto, desse episódio, revelando o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o nosso Salvador, aquele que realizou há mais de 2000 anos atrás uma obra na cruz que foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados, para nos trazer vida nova e a vida eterna. Por isso, Pai, que a fé venha pelo ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo nesta manhã. E que o Espírito de vida gere em cada coração cura, fé, santidade, alegria, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E que ninguém aqui, Senhor, feche o coração, seja indiferente a essa mensagem. Mas que a mensagem, como disse Isaías, a palavra que sai da tua boca jamais voltará para ti vazia, mas antes cumprirá o desígnio que está no teu coração. Que assim seja nesta manhã, que eu não fale de mim mesmo, mas fale as coisas do teu reino, as coisas que estão no coração do Pai, para cada filho e filha tua que aqui está nesta manhã. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? O livro de Juízes é um livro que antecipa, né, a era e o tempo dos reis em Israel. Até então não existia reis, era o Senhor que governava, era o Senhor que reinava sobre o próprio povo de Israel. Mas de tempo em tempo Deus usava alguém, especificamente um homem, uma mulher, e aqui nesse episódio Deus usou esse homem chamado Jefté, lá da região de Gileade. E uma história de um cara aparentemente vencedora, você concorda comigo? Porque se a gente ler o primeiro versículo, bota para nós lá, Fran, vai trazer um pouquinho de quem era Jefté. Homem valente, um homem guerreiro, um homem que ia mesmo para as cabeças e não tinha para ninguém. Nós vimos ali ele sendo requisitado pelo próprio povo dele para liderar o exército numa guerra contra os seus inimigos, e Deus é com ele, ele vence essa batalha, ele vence essa guerra, mas em contrapartida a todo esse sucesso, ele compromete a sua própria família, o seu futuro, por algumas questões na alma dele que estavam abertas, que não estavam resolvidas. Porque se a gente continuar lendo aqui, vai dizer que ele era um homem valente, um homem líder, um homem brabo, barril dobrado, como diz os baianos. Porém, vírgula, entretanto, contudo, ele era filho de uma prostituta. E por causa dessa questão de ser filho de uma prostituta, ele não foi aceito pelos seus irmãos. Ele não teve quem o defendesse, quem o amasse, quem o se posicionasse por ele, porque o pai dele, por vergonha, o pai dele, por passividade, ficou calado, não se posicionou, até por vergonha, sei lá, né, a imoralidade, as questões que pegavam para ele, e aí os próprios irmãos dele tomaram a postura, dizer, cara, tu é bastardo, meu irmão, tu não vai levar nenhuma herança do pai, tu não é filho da nossa mãe, tu és um acidente e nós estamos te expulsando, pega a tua trouxinha
e vaza. E consequentemente ele foi parar onde? Em Tobi. É isso? Parece nome de cachorro, o nome da cidade. Um pouquinho mais, Frank, acha aí esse versículo. Ó. A mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais já grandes expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos, marginais, criminosos, se juntaram com ele, e com ele saíam para aprontar. Sabe aquela frase, olha, se essa mente e se essa pessoa fosse usada para o bem, quanto ia ajudar a sociedade? Você já ouviu essa frase, já viu pessoas assim, com uma mente brilhante, mas geralmente são usadas pelo mal e não para o bem? Quem conhece? Mas o que leva essa pessoa a essas consequências? O que leva um homem e uma mulher a fugir da sua própria casa e ir para um lugar de marginalidade? Porque o próprio nome marginal é porque não está no centro, então estava nas periferias, e ali é onde, infelizmente, muitas pessoas entram numa vida de crime, de prostituição, de promiscuidade. É assim ou não é? E mesmo diante de tudo isso, quando houve uma situação de aperto sobre a própria cidade, quem eles foram buscar para solucionar o problema? Jefté. Se não tem ninguém que possa ser como tu, Jefté, só tu pode ir lá e dar conta desses caras aí que estão se levantando para oprimir o povo de Deus. E perceba que o próprio Deus foi com ele naquela batalha e lhe deu vitória. Mas, preste atenção, porque no coração de Jefté haviam coisas mal resolvidas. Porque uma das piores dores que pode existir na vida de um ser humano, gente, é a dor da rejeição. É a dor da exclusão. Por isso a gente encontra muitas pessoas perdendo a sua própria identidade para ser aquela famosa frase: Maria vai com as outras. Porque senão eu vou ser rejeitado, eu não vou ser aceito lá no meu bairro, eu não vou ser aceito na galerinha que eu estou andando. Então, se todo mundo está fumando, eu preciso fumar. Se está todo mundo fazendo tatuagem, não tem nada contra, viu, gente? Quem fuma, quem faz tatuagem, cada um vai dar conta de si e a gente vai para o céu do mesmo jeito. É só crer e aceitar o amor de Deus e o que Jesus fez por você. Amém? Mas a maioria das pessoas acabam se sujeitando a tudo isso para serem aceitas. Porque é muito dolorido, é muito complicado você ser rejeitado. E hoje em dia a sociedade vive uma bagunça, uma inversão de valores, tudo isso porque, infelizmente, os pais estão sendo marginalizados, os pais não estão sendo pais dentro da sua própria casa, estão sendo passivos como o pai de Jefté. Porque se o pai não é ativo, se o pai não se posiciona como a autoridade sacerdote da sua casa, todo o resto vai desandar, gente. Por mais que ele tivesse errado, por mais que ele tivesse andado na prostituição, por mais que o filho tivesse sido gerado, ele deveria ter se posicionado e dizer: a responsabilidade é minha. Mas isso tem se transformado cultural e não é de hoje. Porque eu não estou aqui falando sobre religião, eu respeito todas elas. Mas por que no Brasil nós temos uma padroeira? Figura feminina. Pastor é machista. Não, não sou machista não. Tanto que a minha mulher faz um monte de coisa que até eu não faço. Eu sei a função de cada um. E o diabo, sabendo que quando não há essa ordem e esse posicionamento dentro da família, as coisas são arruinadas, o futuro é comprometido. Jefté, ele alimentou no seu coração a rejeição,
a amargura, a falta de perdão. Ele alimentou no seu coração ressentimentos gravíssimos contra os seus próprios irmãos, contra os seus pais, porque o expulsaram, o expeliram, o rejeitaram. E quantas pessoas que até hoje estão vivendo o roubo do seu futuro, porque dentro da sua própria casa, ou foi chamado de bastardo, ou foi chamado de imbecil, ou foi chamado, você não vai dar certo na tua vida, você é isso, você é aquilo outro, mas fruto de uma casa bagunçada, fruto de um posicionamento e uma referência que não teve paternidade dentro da sua própria casa. Pai ausente, porque às vezes o pessoal acha, não, vou me matar de trabalhar, vou dar um iPhone 15 para o meu filho, ele vai ficar felizão, vou dar prancha nova para ele, eu vou dar viagem para Disney, mas o que ele mais precisa não é de presente, é de um pai presente. E quando isso não acontece dentro das nossas casas, gente, a gente vai viver uma ruína e um roubo do futuro daquilo que Deus tem para nós. Jefté significa, no original do nome dele hebraico, aquele que abre, aquele que o Senhor liberta. Imagina, naquela época, biblicamente, as pessoas tinham o seu nome ligado diretamente ao propósito da vida daquela pessoa. Então ele nasceu para libertar o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele libertou o povo de Deus, ele estava escravo da mágoa, da amargura e do rancor e da revolta. Ele cresceu como um rapaz revoltado, foi andar com bandido. Me diga com quem tu anda, eu vou dizer onde é que tu vai chegar. Então olha a importância de nós pais, estou falando para os homens aqui agora. Não seja boca mole. Sábado nós vamos dar uma aula, nós vamos começar um curso que Deus gerou aqui na Ohana, chamado Filhos são Flechas. É isso? Assim como flechas. Ah, mas eu não tenho nada, meu filho é uma bênção. Você já está fugindo do confronto, porque se você tem filho, teu lugar é sábado aqui às 5h30. Tu que é pai e tu que é mãe. Arruma alguém para ficar com o teu filho, paga uma babá, fala com alguém da igreja, ó, leva no parquinho, porque 5h30 eu não posso perder. Tem que estar lá na igreja que o pastor e a pastora vão ensinar como eu devo educar. Quem educa meu filho sou eu. Vou te ensinar biblicamente. Seja homem, para não dizer aquilo que você já pensou aí. Pensasse comigo, né? Tá ligado? Tá ligado. Só pensa. Não precisa falar. Porque se nós não nos posicionarmos como família, nós seremos destruídos, assim como a família de Jefté foi destruída. Da onde ele tirou da cabeça fazer um voto e sacrificar a própria filha? Não, pastor, mas ele não matou, só não deixou ela casar. Tá, não vou eu aqui discutir teologicamente se ele sacrificou ou se ele apenas não deixou a menina casar. O importante é nós entendermos que por causa da revolta, da mágoa, do ressentimento, da amargura no coração dele, ele quis se vingar dos seus próprios familiares e por isso, por causa da amargura, ele ficou prisioneiro e foi roubado do seu futuro. Aonde quer fazer um voto desse? Tá louco? Então Jefté foi rejeitado, desprezado pelos seus pais e pelos seus irmãos. E uma das piores dores que alguém pode ter é a dor da rejeição. E nós como pais, nós precisamos entender, e filhos também, né? 3 coisas que todos nós recebemos dos nossos pais. Anote aí, 3 coisas que a gente recebe dos nossos pais. Primeira, identidade. Quem nós somos? Sou filho do meu pai, sou filho da minha mãe. Não só traços genéticos, mas muito mais do que isso. Segundo, nós recebemos dos nossos pais a capacidade de construir relacionamentos, tanto bons quanto ruins. Porque se eu tenho um pai ausente, se eu tenho um pai que me rejeitou, se eu tenho um pai que eu não sei nem porque... Você sabia que 30% das pessoas que hoje vão fazer o RG, 30% no Brasil não tem o nome do pai na identidade?
30%, gente, é muita coisa. Quantas mães que estão se virando para ser mãe, o pai sumiu. Olha, eu tenho um problema para te contar, estou grávida. Meu Deus. Como se problema, a gravidez fosse doença, fosse problema. Mas na hora de tchucu-tchucu-tchá, não pensou. Aí acha que agora a criança é BO. Não foi planejado. Sumiu, tomou Doril. Como é que essa criança vai se desenvolver e vai ter bons relacionamentos se não teve um pai, se não teve uma mãe? Aonde é que foi parar Jefté, gente? Na criminalidade. Olha como é sério essa coisa. E por último, em terceiro lugar, as coisas que nós recebemos dos nossos pais é herança. Não é só um terreninho. Ai, pastor, ora aí, porque se meu pai bater as botas, meu avô lá na terra, lá eu vou ganhar uma herança boa. Vou até dar o dízimo. Senhor miserável. Ore e honre os seus pais, seus avós. São bênção de Deus para as suas vidas. Quer terreno, vai trabalhar. Vai estudar. Deus vai te abençoar para você comprar o seu. Então essas três coisas nós recebemos dos nossos pais. Tanto coisas boas, mas infelizmente também coisas ruins. Então Jefté, ferido e machucado pela rejeição, primeiro ele se isolou. Segundo, ele fugiu, foi para Tobi. E depois, terceiro, foi para as más companhias. Os relacionamentos errados. Quantas pessoas que estão em Tobi? Às vezes é a boca, às vezes é o boteco, às vezes é na zona. Não, sou macho, eu tenho que ter, eu sou casado, mas eu vou viver fora de casa. A mulher que cuida da casa. Essa é a cultura que a gente tem. Tem que ter amante. Tem que se prostituir. E aí como é que vai crescer teus filhos? Um pai ausente dentro de casa? Não tem como. Ô pastor, alivia um pouquinho hoje, domingo, culto da família. Pega leve aí. Deus quer que a gente mude e seja agente de transformação para outras famílias. Amém? Em nome de Jesus. Então como é que nós vamos ser curados, pastor Guto? Como é que nós vamos ser restaurados? Pela própria palavra de Cristo. Se teve alguém que foi rejeitado e que foi excluído, esse alguém foi Jesus. Isaías capítulo 53, verso 3, vamos ler. Olha o que o profeta diz a respeito de Jesus lá na cruz. Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, sofrer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. De quem o profeta Isaías estava falando? Jesus. Do próprio Cristo. Então, se você acha que você é a pessoa que mais foi rejeitada, mais foi sofrida, que você não adianta lutar porque nada dá certo na tua vida e você quer morrer, Jesus sofreu muito mais do que você. Jesus foi muito mais rejeitado e excluído do que qualquer um que possa existir. Por isso, o salmista vai dizer no capítulo 107, verso 20. Bota para nós aí, Frank. Salmos 107, verso 20. Olha que coisa linda. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Mesmo sendo rejeitado e pendurado no madeiro, levando todas as nossas maldições e pecados, ele disse o que para Deus? Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão
fazendo. Coisa que Jefté não fez, perdoar. Coisa que Jefté não fez, amar. O ódio, o ressentimento também é fonte de energia, gente. E muitas pessoas se alimentam desse ódio, desse rancor, dessa amargura para se vingar. Não, eu vou para a guerra mesmo, quero arrebentar com ele para ir saber o que... deixa eu chegar lá para isso. E quantas pessoas têm vivido nessa energia negativa, nessa pilha errada, para chegar em algum lugar na vida deles? Eu vou mostrar para eles o que eu vou ser. De repente você ouviu dos teus pais que tu nunca vai fazer uma faculdade. Até hoje tu se frustra e quer fazer faculdade só para mostrar para os teus pais que de repente já até morreram, que você conseguiu fazer uma faculdade. A força do ódio. Mas eu tenho canudo, não vai nem exercer, mas está aqui meu canudo. Eu me formei! A força do ódio é para isso? Que quer mostrar para os outros que você tem canudo? Essa é a tua motivação de vida? Perdoe. Perdão significa perder no ar, abrir mão daquilo que está te machucando, aquele espinho que está inflamado, está infeccionando, está doendo. Tira e fala, rapaz, eu quero te perdoar, eu decido perdoar. Já falamos aqui, já aprendemos, o perdão não é emoção, não é sentimento, é decisão. Eu decido perdoar. Dependente do que fizeram para mim, eu perdoo, porque se Deus, que é Deus, me perdoou, eu também vou perdoar. Esse é o ciclo. Então, meu irmão, diga para a pessoa que está do teu ladinho aí, não se perca com as perdas. Construa pontes e não muros. Amém? Vou repetir para você botar no teu Instagram aí. Não se perca com as perdas. Não precisa repetir não. É só para você anotar. Construa pontes e não muros. Olha o que Efésios 2, 13 ao 16 fala. Efésios 2, 13 ao 16. Não escutei um glória a Deus no culto hoje, todo silêncio. Não estás arrepiado aí? Não se arrepiou hoje, Fabinho? Estás arrepiado? De frio? Estás aí debaixo do ar-condicionado? Rapaz, sai daí. Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, o quê? A inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo o quê? Um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A religião levanta muros. Não, tu pensa diferente de mim, tu não tem a mesma fé que eu, tu não acredita em Deus, tu não tem Jesus, tu não é crente. Sai fora, Satanás. Levanta o muro. Mas Jesus não veio para levantar muro, ele derrubou o muro da inimizade. Se vem cá, derruba o muro, vem para cá. Vamos ser um só, vamos ser amigo, vamos nos perdoar, vamos nos amar. Vamos viver o ministério da reconciliação. Porque se você, quem quer morar no céu aqui? Todo mundo quer ir para o céu. Mas se tu alimentar no teu coração rancor e mágoa, você corre o risco de não ir para o céu. Não, pastor, como não? Ué, se tu não perdoa como Deus te perdoou, como é que Ele vai te perdoar se tu não perdoa como Ele te perdoou?
Ih, pastor, deu ruim. Então Deus já te trouxe aqui para tirar o ruim e que dê bom. Para que no teu coração não haja mágoa, ressentimento, rancor, independente do teu pai ausente, presente, passivo, seja o que for. Tu tens um Pai Celestial. Nós temos um Deus que nós possamos chamar Ele de meu Pai. Porque em Cristo nós fomos feitos novas criaturas. Coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse teu coração que está arrebentado não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo. Deus teve que te dar um coração novo. Esse teu coração não tem mais jeito. Tem que fazer uma operação cardíaca para tirar esse coração de pedra arrebentado, machucado. E Ele vai te dar um coração de carne, aonde você vai ter sim compaixão, misericórdia, amor, alegria, paz. Mas o coração velho, esse não tem mais jeito. Você precisa de um coração novo. Diga comigo: Deus, me dá esse coração novo hoje, pelo amor de Deus. Efésios 4, 25 ao 32. Está vendo por que eu peço para você trazer Bíblia e um caderno de anotação? Depois você chegar em casa, ler as referências de novo. Efésios 4, 25 até o 32. Por isso, ao coração novo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, baixaria, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da salvação. Longe de vós, o quê? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pastor, mas isso aí é difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas isso aqui é bíblico, está na Bíblia, eu creio que é verdade e é possível a gente viver. Senão a gente está aqui perdendo tempo achando que o Evangelho é utopia, é papo furado. Mas eu quero dizer para você que depois de 32 anos seguindo e crendo nessa palavra e andando com Jesus, eu posso dizer para você, é possível. É possível. Porque Deus nos perdoou. Ele nos dá o amor e a fé necessária para perdoar quem nos ofendeu. Coisa que Jefté não fez e teve que sacrificar a própria filha. Mas ao contrário da história de Jefté, teve um outro homem, biblicamente, que apontava para Jesus, que foi José na terra do Egito. Lembra da história de José? Já teve até novela na Record, né? Já teve? Acho que já teve, né? O José na terra do Egito, já. Gênesis 50, verso 20. Lembra o que os irmãos de José fizeram com ele? Quiseram matar ele. Falaram, ele é o queridinho do pai. Vamos dar cabo dele. Vamos dizer para o pai que uma besta fera comeu ele, arrebentou com ele. Vamos levar a roupinha colorida dele para o pai dele. E aí depois de todo o pessoal gosta dessa palavra, né? Eu não sou muito coach, eu não sou muito dessas palavras, mas vou usar ela hoje. Processo.
depois de todo o processo, veio a chave de Deus para a vida de José. Ó, vós na verdade intentastes o mal contra mim. Isso depois que ele já estava como o grandão lá na terra do Egito. Porém, Deus, ô glória, só eu dei glória hoje no culto. Agora já atrasado, sai fora. Tornou em o nosso Deus é aquele que transforma o mal em bem. Para fazer como vedes agora, que eu conserve muita gente em vida. Irmãos, eu não estou com raiva, eu não estou com ira, eu não quero matar vocês, mas eu quero louvar a Deus que por tudo isso que aconteceu, o processo para que o propósito, é isso mesmo, é assim que se fala? Pudesse se cumprir. Pegou a chave aí? Porque se José não tivesse passado por todo o mal que ele passou na terra do Egito, ele não seria formado e capacitado para administrar toda uma nação. Porque no coração dele haveria ódio, ira, mágoa, mas ele disse, eu já perdoei vocês, está tudo bem. Não... Tanto que, ó, fala para o pai, vim para cá que eu vou botar vocês ali no Novo Campeche, numa cobertura de frente para a praia, tudo pago, todo dia vocês vão poder ali no final de tarde comer o waffle, lá no Waffle The Kings, salgado e doce, e um cappuccino para rebater, e uma aguinha com gás para ir embora, dando glória e rodopio. Foi o que o José fez com a vida dele. Foram mais ou menos 80 pessoas que ele bancou durante os últimos 5 anos de fome e crise, durante toda a terra. 5 anos, o faraó falou, pode trazer toda a tua família e bota eles lá na terra de Gósen. Era o melhor da terra do Egito. E José bancou os caras. Você está vendo a diferença que a amargura rouba o teu futuro, mas o perdão promove o nosso futuro? Isso não está nem escrito aqui, ó. Agora quem arrepiou fui eu. Obrigado, Frank. Pô, vou ter que levar no arregadão quarta-feira. Você está aí? Quem está aí ainda? Gênesis 41, versos 51 e 52. Pastora Ruth, faz silêncio aí, pastor, está atrapalhando o culto. Não bota a culpa no Elias não, é tu. Casa nós conversa. Acharam? Amém. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus deu 2 filhos para José na terra do Egito. O primeiro ele chamou Efraim, que significa Deus me fez esquecer do tempo da minha aflição, da minha dor. E o segundo chamou ele de Efraim, que significa Deus me prosperou na terra da minha aflição. Sabe o que significa? Existem coisas na nossa vida que a gente precisa esquecer, seguir adiante. Perdoar, perder no ar. Mas existem outras coisas que a gente precisa lembrar. Lamentações de Jeremias capítulo 3 vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar a esperança. Quando eu lembro que o amor de Deus jamais acaba e que a bondade dele não tem fim, eu lembro que a minha suficiência é Deus.
Não fica lembrando e remoendo quando as pessoas te falaram palavras que te machucaram, que te feriram, que te entristeceram, te abateram. Esquece delas, começa a lembrar o que o Pai fala a teu respeito. Porque só Deus vê na nossa vida o que mais ninguém vê. Nem eu jamais imaginei que eu seria pastor. Muito menos os meus pais. Quando eu me converti, eles falaram, tá maluco. 16 anos eu tinha virado surfista de Cristo. Fizeram lavagem cerebral nessa igreja antiga, tu não era assim, o que aconteceu? Depois de 30 anos vivendo a vocação e o chamado que Deus tem para a minha vida, quarta-feira quarta-feira passada, a minha mãe começou a intimar, ela não perde um culto, lá está lá em casa fazendo comida e vendo o culto, assistindo. Fala pro Guga me dá carona que eu quero começar aí às quarta-feiras lá no culto presencial, porque chega na hora que tu vai orar, tu termina a live, tu não ora pelo quem está vindo em casa, é presencial, a bênção é presencial. Beijo, mãe, te amo. Porque quem já tinha escrito no livro dele todos os dias da minha vida, não eram os meus pais, era o Senhor. Amém? E você precisa abrir o teu coração para viver esse tempo de cura e de libertação, porque por mais que de repente você teve situações ou parecidas ou semelhantes dentro da tua casa, como foi a de Jefté, não tem desculpa, gente. Olha o que diz o Salmo 27, verso 10. Já estou terminando. Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, me abandonarem, o Senhor me acolherá. Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, a igreja não é um orfanato, gente. Você não está aqui isolado, sozinho. Por isso que tem 3 coisas que você precisa e vai experimentar aqui na nossa comunidade Ohana: palavra, oração e comunhão. Se envolva, participe. Porque se você ficar só de fora, ou só domingo bater o pontozinho aqui, a tua vida vai ficar incompleta. Você precisa estar envolvido com a família. E igreja é família, diga comigo, igreja é família. Por isso Deus nos deu uma igreja com o nome Ohana. Ohana, na linguagem havaiana, significa família. Família é família, meu irmão. Ninguém larga a mão de ninguém. Às vezes, não. Graças a Deus todo mundo é diferente. Mas o amor do Pai é o vínculo da perfeição. Você esperar uma igreja perfeita para você começar a congregar, é mais fácil Deus já te recolher para a eternidade. Porque senão você vai estragar uma igreja perfeita na terra. Ela não existe. O que existe são pessoas imperfeitas, amadas por um Deus perfeito, que faz do pecador justo. Isso precisa entrar no teu coração hoje. Enquanto o pessoal do louvor está vindo, eu quero ler o último versículo. Posso ler só o último para nós orar? Posso? Então, Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Jesus estava pronto para entregar a vida dele lá na cruz, mas antes ele ora, era umas 3 horas da tarde, ele diz assim: por volta da hora 9, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli,
Lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste, me abandonaste? Por que ele faz essa oração a Deus? Porque naquele momento que ele estava na cruz, Deus se separou do seu filho. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Diferente dos religiosos, né, que gostavam de encher a boca. Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Jesus dizia: o Abba, meu Pai. Meu Pai. E o pessoal pergunta: como é que ele está se chamando Deus de Pai? Você está dizendo que é filho de Deus? Você está dizendo que é Deus? E a única vez que Jesus não se refere a Deus como Pai foi exatamente na cruz. Para que naquele momento ele estivesse levando as nossas dores, as nossas rejeições, os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas deformidades. Deus teve que virar as costas para ele. Diz que houve um eclipse, houve trevas, escureceu, ficou noite. Para que hoje nós que cremos nesse sacrifício e nessa ressurreição, pudéssemos chamar a Deus também de Pai, de Abba. Jesus não foi só o unigênito, de unigênito, que era o único filho de Deus, ele se transformou no primogênito, porque agora ele tem muitos irmãos, das quais eu e você fazemos parte da família de Deus, da família da fé. De repente o teu pai biológico de sangue não foi aquele paizão que você esperava ter, e de repente existem situações na tua vida que estão travadas, emperradas. Você não precisa fazer regressão, não precisa fazer mantra. Você precisa crer em Jesus e se encher dessa verdade que liberta, que tira esse peso, essa angústia, esse medo, esse câncer que corrói as pessoas, chamado amargura, rancor, ressentimento, e você liberar o perdão. Pastor, mas sozinho não consigo. Pastora Ruth é uma das melhores conselheiras que eu conheço. Porque que graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Porque primeiro a obra é dele, a comunidade é dele, a gente é só mordomo. Mas eu não faço nada sem primeiro consultar ela e os meus conselheiros. Cada passo que a gente dá é fruto de oração, é fruto de busca, de direcionamento de Deus. Então você, mulher que precisa de conselho, a pastora Ruth está atendendo toda terça e quinta aqui na igreja. Qual o horário? O horário que você precisa. Está aqui para ser canal de Deus, como ferramenta para ajudar você a liberar perdão, a amar a tua família, a honrar a tua família, porque nós somos uma família que restaura e cura outras famílias. E você vai sair daqui leve, podendo dizer para o teu pai ou para tua mãe, se eles ainda tivessem: pai, eu quero te dizer, eu te perdoo. Do que, meu filho? Nem sei. O dia que você falou aquilo para mim, mas graças a Deus eu consegui perdoar. Eu te amo, vamos almoçar junto, leva ele para almoçar, nem que seja um pastel e um caldo de cana lá no Morro das Pedras. Ou se você é pai e sabe que machucou teus filhos, seja humilde o suficiente para dizer: filho, me perdoa por tudo que o pai não conseguiu ser na tua vida. Tenha humildade. 2 passos importantes para a reconciliação. Diga comigo: humildade e amor. Se não houver humildade, se não houver amor, não vai haver reconciliação. E eu sei que essa palavra está entrando aí igual uma espada de 2 gumes na tua alma aí hoje. Mas é para que haja cura, não é para a tua morte. É para que você tenha vida e tenha futuro. E Deus te dê graça para ver os filhos dos teus filhos até a 3ª e 4ª geração. Amém? Amém? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você. O poder do perdão que nos garante o futuro. Não corra o risco de ter o teu futuro impedido por causa da ira, da cólera, da mágoa, do ressentimento. Deus nos livre de ter
a revolta no coração como Jefté alimentou, mas que sejamos filhos de Deus, que amem, que perdoem, que busquem construir pontes da reconciliação e da amizade, e não o muro da inimizade. A nossa sociedade tem se tornado muito extremista, muito polarizada. Paulo disse a Timóteo, um jovem que estava se envolvendo com a igreja, líder, ele disse: olha, Timóteo, Deus não tem te dado um espírito de medo, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio. O amor de Deus nos faz ser pessoas ponderadas, com bom senso, equilibradas. Não pessoas descontroladas, intolerantes, que pregam o ódio, o rancor, a mágoa. Não. Esse não é o Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Cristo é o que a igreja primitiva, o início da igreja, viveu a perseguição do Império Romano. E os nossos irmãos eram colocados naqueles coliseus para serem devorados por tigres, leões, e eles cantavam louvores. Outros eram pregados em cruz, encharcados de piche, era ateado fogo neles para iluminar as ruas daquelas regiões, mas eles morriam cantando, eles não morriam reclamando, cheio de ódio, de ira, de cólera. Não, porque eles sabiam que eles estavam cumprindo o chamado. Pedro, certa vez, perguntou: Jesus, nós devemos perdoar 7 vezes então? E Jesus falou para Pedro: Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus quer que a gente perdoe sempre. Que o perdão seja uma marca na nossa vida de cura e de restauração.